Olá pessoal. Olá pessoal, a gente está continuando aqui com a sequência de conteúdos da disciplina de cálculo avançado com variáveis complexas. E a gente começou basicamente falando sobre o número complexo, né, como é que ele representa na sua forma polar, forma cartesiana. E a gente foi evoluindo a aplicação, né, do número complexo e entramos num ponto de equações diferenciais. Então, uma vez que a gente viu, né, o número complexo da perspectiva de equações diferenciais, também estudamos um pouco sobre como representar esses números ou como eles podem ajudar em fazer operações no domínio da frequência. Até para ajudar a gente a usar o diagrama de Bode. Tem outros diagramas também que utilizam números complexos, mas normalmente o diagrama de Bode ele é utilizado em circuitos, é utilizado em outras análises, né, específica para engenharia elétrica e engenharia de computação, como controle, como estabilidade de sistemas, sinais de sistemas. Tem uma série de disciplinas que esse conteúdo vai dar suporte, né? E então, uma vez que a gente passou, né, pelo momento de domínio da frequência, eu fiz até uma sequência talvez não tanto convencional, que é falar sobre o transformado de Laplace, aí depois fazer análise do domínio da frequência, e depois agora a gente está entrando na transformada inversa de Laplace, certo? Mas eu entendi que parecia ser um fluxo mais interessante, porque reforça o que acontece quando a gente faz a transformada de Laplace, que é passar o sistema do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então você faz uso, né, da variável S, que é a variável, digamos assim, que está lá naquela integral da transformada de Laplace. E quando a gente faz isso, né, a gente coloca o nosso problema em função de uma variável complexa. E aí a gente pode fazer algumas análises no domínio da frequência, que é basicamente isso que a gente está fazendo quando realiza a transformada de Laplace. E aí, daí é que vem aquela forma polar, né, que a gente usa para representar o diagrama de Bode. Se fosse outros diagramas, a gente poderia representar na forma cartesiana também. Funciona bem para análise de estabilidade, por exemplo, de sistemas. Você quer saber se projetou um circuito, se ele é estável, ou seja, ele não vai queimar nenhum componente quando você coloca, sei lá, tensões senoidais alternadas e qualquer valor de função estável, e ele retorna, né, para você a partir daquelas análises se ele vai ser estável ou não estável, e outras considerações que são normalmente vistas em sinais de sistemas ou sinais de sistemas digitais também. E enfim, né? Então, uma vez que a gente chegou no ponto de entender um pouco mais sobre o que acontece ali no domínio da frequência, né, quando a gente faz a transformada de Laplace, a gente pode estudar um pouco sobre a transformada de Laplace inversa, certo? Então, essa transformada inversa, né, de Laplace, na verdade o conjunto de ferramentas, né, transformada e transformada inversa de Laplace, ela nos ajuda a simplificar algumas análises, né? Como eu falei, a gente tem lá o diagrama de Bode que nos ajuda a visualizar a informação, que seria um gráfico no domínio do tempo, por exemplo, dentro do domínio da frequência. E isso é importante porque, tendo uma visão diferente da mesma coisa, né, pode nos ajudar a
evitar que, por exemplo, o circuito queime, que a gente jogue uma informação de entrada nesse sistema que possa causar algum dano. E uma coisa importante, né, é que esse par de ferramentas é muito utilizado computacionalmente. Certo? Então você chega no computador e você quer resolver algum problema. Até mostrei como é que faz parte dessa solução usando o pacote simbólico. A gente pode explorar um pouco mais esse pacote lá no Octavia, assim que for possível aqui dentro da sequência que a gente vai propor. E isso ajuda a gente a ter as soluções desses sistemas. Né? Então, às vezes você tem um sinal, você tem algum padrão que você quer representar, você tem a equação diferencial, mas você não sabe qual vai ser o comportamento daquele sistema. Então você pode representar recursivamente, né? Ou seja, você pode fazer discretização e jogar no computador e simular, que é uma coisa que é possível. Normalmente eu faço isso nas disciplinas de cálculo numérico, com modelagem. E você também pode optar por fazer essa transformação, né, e encontrar a solução da equação diferencial para aquelas entradas. E aí quando você faz isso, que é o caso da transformada inversa de Laplace aqui, você encontra já o resultado total. Então você pode jogar já qualquer instante de tempo, por exemplo, se ela for uma função do tempo, você pode jogar qualquer instante de tempo lá que a sua solução já vai dar o que vai ter na saída daquele sistema. Então, tipo assim, se você pega um problema que tem uma entrada degrau, você já joga o degrau lá, já resolve a equação diferencial toda e já tem função da equação final. Né? Então você diz assim, se eu fosse simular lá com equações diferenciais, usando discretização, eu teria que jogar o instante 1 de tempo, o instante 2, o instante 3, até o instante 1000, por exemplo, para saber o que vai acontecer no instante 1000. Se eu tiver a solução da equação diferencial, eu posso simplesmente colocar lá o número 1000 no lugar do tempo e ele já vai dar o resultado. Né? Obviamente tem as vantagens e desvantagens. Né? A simulação lá discreta aparentemente é mais simples e mais rápida de você obter, certo? Então você não tem muita dificuldade matemática para chegar lá, mas ele vai consumir um pouco mais do seu computador na hora de obter os resultados, enquanto que no caso da solução final você vai ter menos custo computacional, porém vai ser mais difícil, né, de você conseguir obter a expressão final dependendo do tipo de expressão que você tenha. Né? No caso geral, você até consegue usar ferramentas matemáticas simbólicas para obter a transformada inversa, né? Então também fica mais fácil dessa maneira, mas tudo depende do tamanho da equação diferencial, da quantidade de variáveis que você vai utilizar, se ele é multivariável e, enfim, de outros aspectos, né? E aí, como é que tudo se conecta, né? Para que eu consiga dar um resultado da solução final de uma expressão qualquer. Então, pense o seguinte: se eu eu tenho uma função seno, aí eu faço a transformada de Laplace da função seno, represento o domínio da frequência, faço as análises e depois volto para o domínio do tempo. Eu vou encontrar mesmo a equação, certo? Mas, se eu tenho uma equação diferencial, por exemplo, y, 2 pontos, mais 3y ponto mais 5, igual a, sei lá, u, eu teria que, basicamente, substituir o u pelo sinal de entrada que eu quero, então u é um degrau, então você vai substituir por u de t. O u é uma rampa, né? Então vai ser t vezes u de t, por exemplo. Então você
vai jogar a entrada, né, vai fazer a transformada de Laplace e depois vai fazer a transformada inversa de Laplace. Quando você faz isso, né, você sai da equação diferencial ordinária, faz a transformada de Laplace, conforme a figura aqui, né, vai obter uma equação em função de S, né, que vai estar no domínio da frequência. Aí você faz as manipulações necessárias, multiplica, faz as convoluções, que aqui no domínio da frequência vão ser multiplicações. Então você vai ter algumas simplificações aí, que em geral são mais visualizadas lá nas disciplinas de sinais sistemas, como eu falei, né, ou disciplinas como modelagem. E aí, depois de fazer essas operações no domínio da frequência, você tem a solução final. Então, obviamente tem outros métodos que você pode utilizar, mas esse aqui permite que a gente faça até separação de sistemas e depois só faça multiplicar entre eles. Então a análise normalmente dentro do domínio da frequência fica um pouco mais fácil e até mais fácil de obter os resultados, uma vez que você sabe fazer a transformada de Laplace, sabe também utilizar ferramentas computacionais ou algumas tabelas de transformada, realmente fica um pouco mais tranquilo utilizar esse conceito aqui. Então, o panorama geral, né, é que a gente, tendo a equação diferencial aqui, né, a gente aplica a transformada de Laplace, certo? No momento que a gente aplica a transformada de Laplace, a gente converte um sistema que está no domínio do tempo para o domínio da frequência, certo? Que é esse caso aqui. E aí, uma vez que você tem a equação algébrica, você faz as operações que são necessárias e obtém a forma final, digamos assim, da sua operação algébrica, do seu resultado, aquilo que você deseja obter. E finalmente você converte novamente esse problema do domínio da frequência para o domínio do tempo, né? Ou seja, você faz a operação dessa conversão obtendo a solução final da equação diferencial, que normalmente são exponenciais em função do tempo ou em função da variável que você utiliza lá na equação diferencial ordinária, né? Na que você está usando para derivar em função daquela variável. Então, se a gente completar esse ciclo, a gente tem a solução de uma equação diferencial ordinária qualquer, né? Normalmente esse conceito é aplicado para equações diferenciais no domínio, quer dizer, equações diferenciais que entram numa classe chamada sistemas lineares invariantes no tempo, certo? Ele é bem aplicável nesse conjunto, né? E a gente faz algumas simplificações também em vários pontos da engenharia, de maneira que a coisa fica mais simplificada e a gente consegue ter uma maneira mais rápida e, de certa forma, efetiva de obter essas soluções. Então, com isso, né, o nosso objetivo ao colocar esse conteúdo é que a gente consiga estudar a transformada de Laplace, né, no conceito total, que é a solução da equação diferencial, se transforma, faz a transformada, depois tem a transformada inversa de Laplace. Isso aí vão ter aplicações para essa transformada de Laplace, para a solução de algum problema. A gente pode até colocar aqui alguns problemas mais contextualizados para a gente ter uma visão mais engenharia, né, da coisa. E nessa solução, né, a gente obviamente vai utilizar ferramentas de cálculo diferencial integral, e também vou tentar usar aqui algumas ferramentas online lá de solução de equações para que a gente possa fazer essa transformada inversa de Laplace, né, e aplicar dentro de problemas relacionados e contextualizados. Então, como conteúdo, né, a gente vai agora focar na transformada inversa de Laplace. Tentei dar uma justificativa geral aí, certo? E aí eu vou finalizar esse vídeo, já está ficando
com 14, 15 minutos aí. E aí a gente explica um pouco do conceito da transformada de Laplace e faz pelo menos um exercício aí, por enquanto, né, no próximo vídeo, para que a gente possa entender melhor a transformada de Laplace através de alguns exemplos, certo? Então, fica aí para o próximo vídeo.